Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria podemos mais uma vez entrar na sua casa para falarmos de temas tão palpitantes que é os temas sobre a doutrina espírita. Que alegria! Hoje elegemos uma página de um livro de Chico Xavier, da sua Lavra Mediúnica do Espírito de Emmanuel. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos o nosso telespectador, o nosso ouvinte, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e nos ampare em mais este programa. André, que página nós elegemos hoje para conversar com o nosso telespectador? Nós elegemos o livro O Espírito da Verdade, que é um livro em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira. São mensagens de espíritos diversos e este livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje veremos o capítulo 59º, Renúncia. É uma mensagem ditada pelo benfeitor de Chico Xavier, Emmanuel, e nós relembramos que este livro é uma série dos livros da mediunidade do Chico que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cada capítulo é pertinente a um capítulo e a um item específico do Evangelho. A mensagem de hoje corresponde ao capítulo 23º, item 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa Emmanuel. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo, o divino banquete da Boa Nova, e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração, com o seu coração na senda redentora, e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à ventura de guardá-los no calor de tua alma, ante o sol da verdade, e ajuda teus amigos. Renuncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo, esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação. Nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado, ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco até ao final dos séculos. Emmanuel. Essa mensagem ela é muito importante para todos nós. Como todas as mensagens da Lavra Mediúnica de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, exatamente porque nos traz os ensinamentos do Evangelho. E realmente essa palavra ainda é uma palavra das mais distantes de nossas ações. Renúncia. Pouco fazemos no campo da renúncia. Renunciar quer dizer abandonar. Abandonar aquele homem velho que está dentro de nós para projetar um homem novo. Então ele fala diante dos pais, diante dos filhos, diante dos amigos, exatamente porque nós ainda somos pessoas que vivemos em sociedade e gostamos de viver de uma certa forma, se aparecendo para que os outros vejam o que eu sou, o que eu tenho. Isso hoje na sociedade é algo muito importante para as pessoas. Então renunciar significa deixar, muitas vezes, de fazer aquilo que a sociedade toda acha que é o correto, para fazer aquilo que você acha ser correto no campo da sua reforma íntima. Quando nós começamos a estudar numa casa espírita, e você, o nosso telespectador, que é espírita, vai se lembrar que isso também aconteceu com você, nós tivemos sérios problemas, iniciando dentro de casa, com os amigos,
Porque nós vamos abandonando alguns vícios, vamos deixando de fazer algumas coisas que não achamos mais correto, e as pessoas começam a olhar com outros olhos. Aí está a grande dificuldade em entender esse capítulo sobre a renúncia, né, André Luiz? É verdade, querido Sérgio. Nós vemos aqui ele dando exemplo, renunciar em relação à opinião dos pais, os pais em relação aos filhos, em relação aos amigos, para depois compreendermos Jesus. Já que nós não temos condições de agradar todo mundo, porque não existe uma pessoa unânime, nós devemos agradar em primeiro lugar a nossa consciência, estando tranquilos do dever cumprido, estando tranquilos da parte que nos cabe de ser realizado. Quando as pessoas não têm o que comentar de nós, criam, inventam, propagam mentiras, e isto vai ser ainda por um bom tempo aqui na face da terra. Então nós devemos estar preocupados com a mensagem de Jesus que está entrando em nossos corações. O resto é consequências. Tem coisas que não dependem de nós. Tem coisas que não dependem do nosso posicionamento, das nossas vontades. Nós ainda vivemos num mundo imperfeito. O coração do homem ainda é um coração endurecido, ainda é um coração muito primitivo para o que vem a ser o amor. O amor é egóico, egoísta, prepotente. O amor ainda é visando a sua felicidade e não a nossa felicidade. Enquanto nós estivermos ainda sempre com a primeira pessoa do singular, do eu, a felicidade não vai chegar em nós, porque nós vivemos numa sociedade ainda desigual, desumana, injusta. Por culpa de Deus? Não, por culpa do homem. Deus não tem nada a ver pelos nossos excessos. Deus não tem nada a ver pelo endurecimento do coração humano. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Então que nós possamos ver na renúncia não aquele fato, eu tenho que renunciar com aquele pesar, com aquela dificuldade, com aquela luta. Não, renunciar é você pensar em si e no coletivo que faz parte. É interessante também nós analisarmos que a renúncia é exatamente o caminho da humildade, da simplicidade, mas acima de tudo, do entendimento. Por que do entendimento? Porque quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é exatamente o momento que nós estamos vivendo na doutrina espírita. Estamos passando a conhecer uma verdade que até então nós não conhecíamos. Nós estamos estudando coisas como a reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, o perispírito, a alma. Nós estamos estudando coisas de muita profundidade. Estamos nos aprofundando exatamente num capítulo onde nós vamos entendendo as palavras de Paulo, que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória, de que tudo que nós estamos passando na atualidade não é porque Deus esqueceu de mim. Eu me lembro que ainda ontem, fazendo um atendimento fraterno na Casa Espírita, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, uma senhora chorando dizia, Deus esqueceu de mim. Não é verdade. Deus não esquece de ninguém. Se a nossa cruz está um pouco pesada, vamos nos relembrar que a nossa cruz é do tamanho exato daquilo que eu fiz. É a cruz que eu preciso carregar. É o peso exato daquilo que eu fiz para os outros. Então nós vemos hoje a justiça divina, o quanto Deus é Pai. Renunciar é exatamente abandonar essa ideia velha, essa concepção antiga de que eu sou sempre uma vítima. Ninguém é vítima. Todos nós fomos algozes, seja nessa existência, seja numa existência anterior. A grande verdade é que a lei divina é infalível. E ela permite que cada um de nós tenhamos o livre-arbítrio. Podemos acertar, podemos errar, mas fato é que cada um de nós responderemos pelas nossas ações, né, André Luiz? Com certeza. Nós estamos de posse de um conhecimento
que nos dá a oportunidade de termos uma vida dilatada aqui na Terra do ponto de vista espiritual, vendo o que antes não víamos, compreendendo o que antes não compreendíamos. Por isso que a nossa responsabilidade é maior do que aquele companheiro que não compreende, não sabe, muitas vezes nem imagina que a vida continua após o outro lado. Nós sabemos que o que vai levar em conta o outro lado não é se a pessoa compreende ou não, se a pessoa aceita ou não, e sim o amor que se carrega no coração. Então a renúncia, ela é um ponto basilar para todos que procuram ver aqui na Terra o alicerce, a alavanca para a reforma íntima. Muitas vezes nós vamos deixando para amanhã. Amanhã eu começo, amanhã eu faço. Nós temos este direito, nós temos o livre-arbítrio. Mas nós devemos aproveitar ao máximo a nossa oportunidade reencarnatória, porque as filas para reencarnar no planeta Terra estão lotadas. Não sabemos quando aqui estaremos novamente. Não sabemos em quais situações reencarnaremos. Não sabemos quais os pais que nós teremos. Não sabemos qual a genética que nós iremos herdar dos nossos pais, mais a nossa herança do passado. Então nós temos que aproveitar o agora e deixar o amanhã ser construído pelo nosso hoje. É verdade. Além disso, André, podemos também enfocar a questão de que a renúncia ela também está muito ligado à nossa reforma íntima. Se nós analisarmos tudo o que eu e você falou no programa de hoje, nós vamos ver que acaba caindo numa única condição, a reforma íntima. A reforma íntima que nós tanto apregoamos na doutrina espírita é exatamente abandonar o homem velho e fazer-se constituir um homem novo. Parece ser simples, mas não é, porque o nosso dia a dia se compõe de gestos, de pensamentos, de atos, e nós ainda somos tão envolvidos com o homem velho que muitas das nossas ações é feita por um processo quase que dogmático, quase que automático, não é? Então, por isso que a gente percebe o quanto é importante a nossa mudança. André, vamos então pedir uma ajuda para a TV Mundo Maior? Nós agradecemos à TV Mundo Maior e às Casas André Luiz pela oportunidade de apresentarmos semanalmente o programa, porém nós sabemos as dificuldades de manter uma rádio, manter uma TV no ar. Então você entre no site tvmundomaior.com.br e ali tem algumas formas de você colaborar para que este projeto possa continuar levando luz e esperança a tantas pessoas no Brasil e no exterior. Então a sua ajuda, seja ela qual for, é de fundamental importância para mantermos a rádio e a TV, ambas sob a tutela das Casas André Luiz. Nós vamos então encerrar o primeiro bloco, não sai daí não. Já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, eu não disse, é um intervalo muito curto. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, que você sabe que é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós falamos no primeiro bloco sobre a questão de um capítulo do livro O Espírito de Verdade, através de Chico Xavier, da sua Lavra Mediúnica do Espírito de Emmanuel, exatamente com o título chamado Renúncia. Como esse livro, como o próprio André citou na primeira parte, é uma obra pertinente a um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nas comemorações dos 100 anos, nós vamos então pedir ao nosso querido André que leia a parte do Evangelho, que ele faz essa citação para podermos estudar as duas partes para completar essa obra tão fantástica que é a obra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de lermos o Evangelho, eu peço licença para que você, o nosso telespectador amigo, possa participar comigo e o nosso querido Sérgio. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, nós realizamos o Evangelho no Lar. De que maneira? Pela minha fanpage. Então você curte a minha página, procure por André Luiz Querini Vilar, ou já digite o link, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Ali você vai poder, através da minha linha do tempo,
participar do Evangelho conosco, estando no seu trabalho, estando na sua casa, estando onde for. Então não se esqueça, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília. E muitas pessoas têm me dito, André, eu conheci vocês há pouco tempo. É uma pena, como é que eu posso assistir os programas anteriores? O programa inédito é vinculado na grade de programação da TV Mundo Maior. E logo depois, nós subimos para o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui na cidade de Itapira, estado de São Paulo, a qual o nosso querido Sérgio Vilar é o seu dirigente. Então, quem quiser acompanhar outros estudos que nós fazemos e os programas anteriores do ABC do Espiritismo é youtube.com/TV A Caminho da Luz. Não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição ela é muito importante. Conforme Emmanuel nos diz, o seu estudo foi pertinente ao capítulo 23º e tem 5º. Então, o capítulo 23º tem como título Moral Estranha. O item 5º entra com o subtítulo Abandonar Pai, Mãe e Filhos. É uma narrativa de Lucas, capítulo 18º, versículo 28 a 30. Então disse Pedro, eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receberá muito mais, no século futuro, a vida eterna. Item 6º, é uma narrativa também de Lucas e um comentário de Allan Kardec. E disse-lhe outro, eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença, que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus, nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Comentário de Allan Kardec. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria sua negação. Não temos, aliás, sob os olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa de seu país? Não lhes reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se assim que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna, com mais forte razão, se as analisarmos quanto ao seu espírito. É interessante que, às vezes, a interpretação que nós damos, uma palavra muda todo um texto, não é? Quando Jesus disse, aquele que deixar seu pai, sua mãe, sua família e seguir, vai ter o reino de Deus. Logicamente, naquela época, algumas pessoas achavam que Jesus estava se contradizendo. Como poderia ele pregar o amor familiar se ele estava incitando as pessoas a deixar os seus lares? Na verdade, não foi isso que Jesus disse. Então, Jesus usa uma palavra que é uma palavra correta, porque nós vamos deixar a nossa família e vamos trabalhar pelo Cristo.
logicamente conjugando a família e a religião, a família e o evangelho. Porque Jesus não diz aquele que abandonar o pai, a mãe, a família. Jesus diz aquele que deixar. Tem uma diferença enorme para podermos entender o que Jesus efetivamente veio dizer para nós. Porque nós, até então, analisando aquela época, era muito envolto a família era muito ligada e praticamente quase que havia uma obrigação de atender só a família. Então era um sistema egóico, onde a minha família merece tudo, a família do outro não merece nada. Era um processo egoístico. Então Jesus vem dizer, aquele que deixa a sua família temporariamente para servir o Evangelho do Pai, para servir os ensinamentos de nosso Pai, e fazer a caridade, servir ao próximo, procurar ser bondoso. Logicamente, tudo isso é o que vai nos levar a um quadro de perfeição, a um mundo melhor. É isso que Jesus vem trazer para todos nós, né, André Luiz? Com certeza. Todo este capítulo moral estranha, que se constitui aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz, mas a espada. Todo este capítulo, Kardec fez o favor de pegar no Novo Testamento, nos 4 evangelistas, João Marcos, que é o Marcos, Lucano, que é o Lucas, Levi, que é Mateus, ou João o Evangelista, passagens que muitas vezes parecem contraditórias com a mensagem de Jesus. E aqui a visão que ele nos dá é uma visão muito abrangente. E aqui fica mais fácil de nós compreendermos a renúncia. Não é para nós abandonarmos aqueles que nós amamos, não é para nós abandonarmos aqueles que nós temos prazer de estar juntos. Só que o exemplo que ele usa é muito interessante, porque Kardec diz assim, quando você é convidado ao trabalho com Jesus, é o mesmo convite que uma pátria faz ao seu cidadão quando está numa guerra, para defender as suas fronteiras. É o mesmo caso de quando você tem uma filha e ela tem a oportunidade de conhecer um companheiro, se casam e eles vão constituir a família deles. Então é esse o sentido que Jesus passa para nós, respeitar o livre-arbítrio do outro, mesmo que muitas vezes nos doa, nos custe. O nosso apego tem que ser um apego equilibrado, não pode ser aquele zelo extraordinário e possessivo, como não pode ser aquele deixar, aquele abandono, como nós vemos em tantos casos. É interessante que certa feita André Luiz narra nas suas obras que teve uma mãe que teve que retornar pelo excesso de zelo que ela teve com o filho. Ela estragou o filho de tanto mimar o filho. Então nós vemos que nós temos que ter o equilíbrio. Não é para nós mimarmos em demasia o nosso familiar, como também não é para nós abandonarmos. E o deixar momentaneamente, o deixar alguns momentos do nosso dia ou da nossa semana, não vai matar ninguém. Não vai gerar conflitos maiores do que aqueles que numa família já se tem, mediante a não termos ainda famílias perfeitas. Então que possamos compreender o trabalho com Jesus. Não é um trabalho obrigatório, não é um trabalho que é imposto, não, é um convite e que cabe a cada um de nós aceitarmos ou não. É verdade, esse convite é um convite amoroso, não é? Que nos faz compreender essa importância de podermos aproveitar esta reencarnação. Eu tenho sempre o hábito de dizer nas minhas palestras que esse é o melhor momento que nós estamos vivendo. É o momento do entendimento, é o momento da oportunidade de estarmos num país onde a nossa crença religiosa é respeitada. É o momento de nós podermos fazer a nossa reforma íntima. É o momento de nós podermos estudarmos o máximo possível, compreender as leis naturais que nos cercam, e tentar a cada dia nos tornar uma criatura um pouco melhor. Em síntese, a lição de hoje é isso, é mudança,
é reforma. E só há uma pessoa que pode fazer, somos nós. André Luiz, gostaria que você então convidasse os nossos telespectadores para acompanhar o nosso programa dos estudos que temos dos mensageiros, também Nosso Lar, e que você falasse do Evangelho no Lar, que fazemos todos os domingos, às 18 horas. Quem ainda não conhece o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, é youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você se inscreva no canal e nós temos vários programas, várias playlists, vários estudos à sua disposição, totalmente gratuito. E nós também temos o Evangelho no Lar todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage. Então você curte a minha página, procure por André Luiz Querini Vilar, ou como você está vendo no seu CG, facebook.com/André Luiz Vilar, de número. Curta a minha página e na minha linha do tempo nós estaremos iniciando um vídeo ao vivo e você é o nosso convidado. A juntos orarmos, a juntos meditarmos na mensagem do Evangelho, a juntos convidarmos os bons espíritos para estarem conosco. É uma parceria de amor, de paz, de luz e, acima de tudo, ligando o nosso pensamento ao Criador. Nós vamos então encerrando o programa ABC do Espiritismo, agradecendo a você pela sua audiência e a semana que vem estaremos juntos nesse mesmo horário. Um beijo, que Jesus nos abençoe a todos. Uma semana de muita paz e de muito amor. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.